Olá, eu sou a Isabela Monteiro e eu vim aqui para ajudar você com a sua célula. Hoje nós vamos falar sobre a dinâmica, o ponto 3 da sua palavra de célula. A primeira coisa que você tem que entender é o objetivo da dinâmica. Qual é o objetivo da dinâmica? A dinâmica, ela tem o objetivo da pessoa compreender a sua palavra de forma prática. Ela experimentar um pouco daquela palavra. O ponto 3 é o experimenta. E para que a pessoa entenda melhor o que é o experimenta, a gente fala, gente, é a dinâmica. Na verdade, a dinâmica tem o objetivo de experimentar. Quando você faz um arroz e o seu arroz ainda está cozinhando e você quer saber se o sal tá bom. Você ainda não vai comer o arroz, você não vai jantar ou almoçar o arroz. Você só quer provar, experimentar para ver se o sal está bom. Então você pega um pouquinho na colher, coloca na mão e prova. O sabor está bom. E aí você tem convicção de que o arroz ficou bom. O ponto 3 é o experimento. É esse o objetivo da sua dinâmica. Que a pessoa, ela experimente um pouquinho daquilo que você ensinou. Então, se você vai falar sobre a alegria, uma dinâmica sobre a alegria, que aflore a alegria na pessoa, para que a pessoa experimente a alegria. E depois você vai ter o ponto 4. O ponto 4 é o desafio após a célula. Então, a pessoa no ponto 4 vai, digamos que, jantar o arroz. Então, mas hoje nós vamos falar sobre a dinâmica. Estou explicando só para que você compreenda que tudo faz parte de um processo e nenhuma etapa deve ser atropelada. Por isso, a dinâmica é tão importante. É que você não precisa necessariamente de uma atividade de grupo. Essa dinâmica, ela pode ser um vídeo, ela pode ser um desafio de intelecto, pode ser apenas uma ilustração com papel, ela tem que ser algo que a pessoa experimente a palavra. Um dia eu eu substituí a minha dinâmica por uma experiência. Como que eu fiz? Eu estava falando um tema tal, estava falando sobre a gente mergulhar mais na palavra de Deus, que a gente precisava mergulhar na palavra de Deus e mergulhar. Falei para todo mundo fechar os olhos e comecei a cantar uma música. E aí todo mundo começou, e a música falava sobre isso. E todas falaram que sentiram mergulhando na palavra de Deus. A dinâmica tem o objetivo de experimentar a palavra. Então, não necessariamente é uma brincadeira. Todo mundo acha que tem que ser uma brincadeira. Não, não tem que ser uma brincadeira. É que tem que ser algo que todos possam realizar. Às vezes a sua célula tem crianças que não sabem ler, talvez a sua célula seja de crianças. Tem que ser uma dinâmica que todos possam compreender, porque alguns não sabem ler. Talvez tenha idosos, ou tem que ser algo que todos possam fazer e participar, que seja acessível a todas as pessoas da sua célula. Ela não pode ser muito longa, porque senão ela perde o seu objetivo. A dinâmica, ela não tem que roubar o lugar da palavra. Ela tem que apontar para a palavra. Ela tem que dizer, olha, é isso que eu estou mostrando, isso que eu estou mostrando agora é disso que eu estava falando. A dinâmica tem que apontar para a palavra. A palavra é aquilo que deve durar mais tempo na sua célula, é a palavra. E a dinâmica, ela não deve ocupar o lugar principal da sua célula, que é a palavra de Deus. A dinâmica, ela tem que ser adequada ao ambiente que as pessoas estão. Por exemplo, a minha célula, no começo, era na recepção de um prédio. Então, as minhas dinâmicas eram com papéis, com vídeos, né? Eu fazia dinâmicas mais adequadas ao ambiente, porque era difícil até mesmo de fazer uma oração mais alta. As pessoas passavam o tempo todo ali, eu não podia parar para poder falar, gente, vamos fazer um desafio aqui, né? Vamos brincar, vamos fazer. Não tinha essa condição. Aí a nossa célula está transferida para uma sala. Muito legal, a gente pode fazer outras coisas diferentes, mas ainda temos restrições, como barulho, como tempo longo demais eu não posso fazer porque é um ambiente de trabalho. Então, a sua dinâmica, ela tem que ser adequada ao ambiente em que ela acontece. A dinâmica, ela não deve ser imposta. Ela tem que ser instigante. Então, não é aquela coisa assim, que tem gente que talvez não queira participar. Um dia eu fiz um desafio
de encher a boca de marshmallows, que eu tava falando sobre as pessoas rancorosas, né? As pessoas amargas, que falam besteira, que falam demais. E aí eu falei pra gente, alguém encher a boca de marshmallows. Nem todo mundo quis encher a boca de marshmallows, apenas 2 pessoas aceitaram o desafio e eu dei uma premiação para elas por isso. Mas nem todos quiseram participar. Eu não obriguei ninguém a participar. Ela foi uma brincadeira acessível a todos, as pessoas que pudessem participar, mas ninguém foi obrigado. As pessoas têm que ser instigadas a participar da sua dinâmica. Elas têm que se sentir desafiadas, tem que ser algo prazeroso que elas queiram participar. A dinâmica tem que transmitir o sentimento da palavra. Por exemplo, você está ministrando sobre a alegria. As pessoas têm que encerrar a dinâmica alegres. Paz. A sua dinâmica tem que trazer um sentimento de paz. Então, se você pegar uma dinâmica que chama muita atenção, muito dura, sendo que a palavra não tem a ver com isso, não tem esse sentimento, é ruim, você vai matar a sua palavra. Então, por exemplo, na minha última célula, que nós falamos sobre a confiança, que eu falei no último vídeo, a confiança, eu falei para as pessoas fazerem um círculo, todas as pessoas ficaram em círculos de mão dadas, e eu desafiei uma a entrar no meio da roda. Essa pessoa tinha que fechar os olhos e se jogar para qualquer lado da roda. A gente deu uma girada para que a pessoa não visse quem estava na frente e quem estava atrás. E aí a pessoa se jogava, ela deitava e se jogava. E nesse meio de tempo em que ela caía, como a gente era uma roda grande, demorava para a pessoa ser acolhida. E todas elas tiveram aquela sensação de insegurança. Nossa, como eu senti a sensação de insegurança. E aí elas disseram, como foi bom na hora que eu encontrei um colo. Nossa, como foi bom na hora que eu vi que alguém me segurou no meio da dinâmica, na hora que alguém me segurou no meio da brincadeira. E aí elas se entenderam, e aí eu comecei a falar com elas, falei sobre isso que nós estamos falando, sobre confiar. E quando aí o meu tema era veja o impossível, eu falei, quando nós não vemos, as coisas são impossíveis, mas nós temos que usar os olhos do Senhor para poder ver o impossível, porque o impossível é a especialidade de Deus. E aí comecei a falar, veja o impossível. Você consegue enxergar? Não, as meninas continuaram, a dinâmica foi maravilhosa. Ela trouxe um sentimento de confiança. As pessoas tinham certeza, entenderam muito bem o tema, entenderam muito bem o que eu estava querendo dizer. Eu estava apontando para veja o impossível. Eu estava apontando para a confiança. Então, gente, preste muita atenção nesses pontos. Cuidado para a sua dinâmica não matar a sua palavra de célula. Olha, que Deus abençoe, que você seja muito abençoado e a sua célula seja de muita unção. Um abraço.